Bem-vindo à sua rádio. Já começou caindo. Vamos falar então, Lula livre, Lula livre, Lula livre. Viva o SUS, viva o SUS, viva o SUS. Vacina salvam, vacina salvam. Qual que é o lance? Os primeiros 30 segundos de vídeo no YouTube, né? Eu não sei como é que é no Face. Dizem que determina o que o algoritmo vai fazer do seu vídeo ou da sua live. Então a gente falando aqui bastante Lula livre, Lula livre. O algoritmo entende que a gente está tentando favorecer o nove dedos aí e o discurso todo. Pessoal, muito bem-vindos, boa noite, boa tarde, bom dia. Oi Lilian, boa noite minha amiga. A gente vai dar continuidade aqui naquilo que a gente estava falando da coroa britânica e como que ela ferrou a sua vida, mano. Vou fazer uma pequena revisão, muito rápido, só para você entender. Que essa questão da nova ordem mundial, quem que são os grandes donos, quem que realmente manda no mundo? Então a gente fez uma revisão histórica, partindo ali de 1800 e bolinha, para te mostrar o quanto a coroa britânica determinou como funciona o mundo hoje. A gente vai falar um pouco hoje da sociedade fabiana, dos socialistas fabianos, né? Quem são esses caras, quem foram eles, onde eles estavam, por que tem a ver com a coroa britânica, por que tudo que é treta, tudo que é porcaria que sai do mundo, não é dos Estados Unidos. Começou lá na Inglaterra, sempre. Sempre. Aí, ultimamente, né, nas últimas décadas, como os Estados Unidos fazem parte do welfare britânico lá, são as antigas colônias britânicas, né, que na verdade o Império Britânico nunca se desfez, Inglaterra, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, continuam fazendo tudo que a coroa quer, só que com ares de democracia, né? A democracia foi como nós fomos vendidos, distribuídos e como nós somos manipulados a achar que a gente manda alguma coisa. A gente não manda nada, velho. O nosso voto é uma piada. Eu já fui candidato, eu posso te falar com propriedade sobre algumas coisas, uma outra oportunidade, já falei bastante coisa, mas só é candidato quem o sistema deixa. A gente era candidato e gelava, cara, porque a gente tinha feito a conta lá, assim, candidato a vereador. 15 pessoas que eu não conheço poderiam derrubar minha candidatura fácil. Era só incomodar o cara errado. Longas histórias. Pessoal, teve aí, né, o Brazilian Conference lá em... onde que foi? Acho que foi na Califórnia, sei lá, algum estado americano. E aí quem que tava lá? Jorge Paulo Lemann. E aí até no grupo a gente andou falando um pouquinho dele lá. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o Jorge Paulo Lemann, empresário brasileiro, dono da Burger King, dono das faculdades Anhanguera, mais 20 instituições de ensino, dono daquela rede Heinz lá de ketchup e maionese, que é dono da Ambev e várias outras empresas de papel. O cara é riquíssimo. Ele tem uma fortuna avaliada pela Forbes em 16 bilhões de dólares. Brasileiro, mora na Suíça. Na outra live a gente falou um pouquinho da Suíça. Se não lembra, vai lá no canalzinho do YouTube, acha aqui no Facebook e assiste lá que a gente está falando um pouquinho. O George Soros, que é o nosso terrorista, né? O cara que a gente sempre está xingando, é o cara que coordena aí muita coisa dessas questões da nova ordem mundial, essa agenda progressista toda, do LGBT, do gaysismo, essas coisas todas. O George Soros tem 8 bilhões de dólares. Só com 8 bilhões ele faz esse estrago, mano. E aqui a gente tem em solo, Terra Brasilis, Jorge Paulo Lemann, associado a essa mesma agenda com o dobro da fortuna do Soros. Soros que praticamente coordenou toda o globalismo na Ucrânia, né? Tudo que aconteceu ali, tem dedo dele. Então imagine o Jorge Paulo Lemann, o que ele já não fez aqui a gente nem sabe, cara. Mas de vez em quando a gente lembra vocês aqui. Pessoal, voltamos lá a falar da Guerra do Ópio, 1839. Aí eu falei para vocês, ó, aí saíram 2 livros. Guerra do Ópio da Coroa Britânica contra a China. Tá? Gente, o povo chinês é muito sofrido. Sofreu na mão de comunistas, sofreu na mão do Império Britânico, sofreu na mão do Japão depois, e cara, e não para depois sofreu agora de novo no Partido Comunista Chinês, né? É um povo muito, muito sofrido, que Deus tenha misericórdia deles. Os cristãos de lá são muito perseguidos, pagam com a vida e com torturas horríveis. Mas vamos lá. Então teve essa Guerra do Ópio, que foi a coroa britânica enchendo o território chinês de droga,
Eu disse para você na outra live que as grandes navegações, aquela pompa toda, nossa, eles estão ali, católicos, eles vão evangelizar o mundo, catequizar o mundo. Cara, desculpa você que é católico, que é cristão e acha muito bonita essa história. Bullshit. Não é verdade. As grandes navegações eram uma questão de logística de drogas. Foram ver onde que se podia vender, plantar melhor, que povos podiam ser escravizados para a venda de drogas. E isso foi indo. Chegou ali na China, a gente falou de várias guerras, né? Então teve a Guerra do Ópio, onde já ali, mano, 1839, mais de 100 anos atrás, quase 200, morreram entre 30 e 70 milhões de chineses por causa da coroa britânica enchendo o território deles de droga e sabendo já, né, com experimentos sociais, o que a droga fazia, o que a droga pode causar numa sociedade, o que pode causar numa vida, numa família. E logo depois disso daí, eu fiz em ordem cronológica para vocês. Eu falei que veio 20 anos depois ali, ó, Charles Darwin escreveu A Origem das Espécies. Eu não mencionei na outra live porque a gente acha que a pessoa já entende, mas muita gente não sabe. Charles Darwin é o cara que basicamente sintetizou, porque ele não criou isso, ele sintetizou uma teoria, ele tornou assim didático uma teoria de que o homem e o macaco vieram da mesma espécie. Isso acaba com o criacionismo bíblico, isso acaba com aquele conceito metafísico que a gente tem de um Deus que criou do nosso propósito de vida. Por quê? Porque no final da história a gente veio de uma ameba, que a ameba virou uma ameba maior, aquela ameba maior criou asinhas e saiu da água. Essa babaquice toda que a igreja perdeu, católica, evangélica, um amigo ficou discutindo comigo aí, reforma protestante. Cara, desculpa pessoal, não me interesso por isso. Se católico vai para o céu ou não, se evangélico vai para o céu ou não, acho que vamos todos, os cristãos honrados, eu acho que vamos, porque a gente está sendo perseguido e a gente, quando tem coragem de se colocar contra um sistema, Deus honra. Disse para vocês aí que fui demitido aí por não tomar a picadinha lá. Apoia aí nosso projeto Lojas Tractanas para a gente fugir desse sistema. Lojas Tractanas, tá? @Lojas Tractanas ali no Instagram. Como eu estou desempregado, a gente está tentando levantar essa lojinha aí. Fecha parênteses. Enfim, então Charles Darwin criou tudo isso. Então, 20 anos após. E de onde era Charles Darwin? Inglês. Nascido na Inglaterra e morreu também na Inglaterra. Por que saiu dali, será? Quem será que estava financiando Charles Darwin? Depois, vem ali, ó, pouquinhos anos depois, 1859, né, 1860, o Darwin escreveu o livro dele. Depois, Karl Marx, o alemão que se estabeleceu na Inglaterra, em 1867, 8 anos depois, escreveu O Capital. Um calhamaço de uns livros desse tamanho assim, que fala da teoria. O nome capitalismo vem de lá, viu? O termo capitalismo não é de algum banqueiro que desenhou, não, algum grande social liberal, não, foi dos comunistas. Então, o Capital, do livro do Marx, ele determinou toda essa ideia socialista. Então, a agenda revolucionária, ela tinha tido um experimento social muito forte, com a coroa britânica dominando o mundo, fazendo experimentos sociais de como dominar nações. Eu expliquei isso na outra live. Nossa, Adriano, mas isso é um negócio tão moderno. Eu estou ouvindo falar que o Covid é um experimento social. Agora, meu amigo, porque o Covid é a obra-prima que eles criaram agora. Mas isso já vem de milênios, na verdade. Em alguns séculos já a coroa britânica sintetizou tudo isso e trouxe para eles, né, os descendentes dos fenícios, dos cripto-judeus. O negócio vai muito longe, a gente consegue chegar até em Adão e Eva com a mentalidade revolucionária. Então a mentalidade revolucionária,
é aquilo de tirar, é a cultura anti-Deus. Toda essa cultura anti-Deus que a gente vê, tudo é uma ciência básica, besta, burra, que explica, e as pessoas deixam de crer num Deus todo-poderoso que cria esses milagres aos olhos vistos, né? Você vê uma criança, você contempla Deus, você vê um bichinho, uma criatura, você contempla Deus. A ciência tirou isso, né? Essa ciência com S de cifrão, não é a ciência com C, e ela traz tudo isso para você acreditar nessas bobeiras que a gente tem aí. Então, a gente tem todo o expansionismo do Império Britânico colonizando quase o mundo todo nos anos 1600 e 1700 e um pouquinho mais ali em 1800. Todo o iluminismo chegando, todo esse terreno sendo preparado, a Revolução Francesa ali em 1799. Todo esse plano de fundo para levantar essa falsa ciência, essa cultura anti-Deus, que vai ser culminada com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, você tem um mundo formado por impérios teocráticos, e você termina ela com repúblicas e democracias numa ciência ateia sendo dissipada pelo mundo. Então, a Primeira Grande Guerra Mundial não foi um negocinho que o arquiduque Franz Ferdinand e a Sérvia. Cara, não foi aquilo. Foi apenas como você está vendo na Ucrânia. Do nada, de repente, hoje a gente consegue ver, mas na época a gente só tem os relatos, né? Que de repente começou. Não foi, mano. Os caras, a coroa inglesa, junto com as 13 famílias aí que dominam o mundo, parece conspiração. Para você que não conhece, nunca leu nada, não se interessa e fica assistindo reportagem de UOL, de Globo. Então, para você vai parecer conspiração, porque você só consome, desde do seu nascimento, tudo que eles querem, tanto na escola, quanto a orientação que seus pais receberam, quanto aquilo que você vê na TV, na internet. É tudo que eles querem que você veja. Então, se você nunca saiu dessa linha, para você eu sou um conspirador. Fica à vontade, continua a sua vida. Eu vou continuar falando aqui com quem está tentando entender esse mundo louco onde a gente está. Porque tudo isso, a gente, olhando uns séculos para trás, a gente consegue entender para onde nós vamos ainda. Então, pessoal, eu estou dançando, indo para um lado para o outro aqui, mas a questão é expansão do Império Britânico, Charles Darwin, qual é a origem das espécies, 1859. 7 anos depois, Karl Marx, o Capital. Aí depois vem que eles já treinaram bastante, eles criaram a Guerra dos Boeres ali na África do Sul, onde começou, tiraram os holandeses de lá, que estavam colonizando, mas não humanamente, mas muito mais pacificamente do que os ingleses fizeram. Foi ali depois que vem a apartheid, ali na África do Sul, né, que começa toda essa guerra racial. Até então, a escravidão no mundo era um negócio, sempre foi um negócio comum. Slave é a palavra em inglês para você determinar, para você dizer que alguém é escravo, é slave. Slave vem de eslavos, que foram brancos, que foram escravizados por negros e até por brancos ali também. Sérvio é servo, que também é outra etnia que foi escravizada. Você está vendo a treta entre Rússia e Ucrânia ali, e tem partes da etnia da Ucrânia que odeiam os russos, e outras querem ser russos. E são todos louros de olhos azuis. Então, essa questão da divisão de povos tem muito a ver com a coroa britânica. Pessoal, aí a gente falou de livros aqui, eu falei da Primeira Guerra Mundial, depois da Revolução Russa. Aí eu falei para você da Revolução Chinesa, que veio depois da Russa. Mao Tse-tung foi treinado pela CIA americana, pela Universidade de Yale, que criou uma missão, é assim que eles chamavam mesmo, uma missão, e foram lá ensinar os chineses as técnicas ocidentais, a civilização. Mentira! Foram ensinar as técnicas revolucionárias para Mao Tse-tung. E Mao Tse-tung causou com isso a morte de 100 milhões de chineses. Qual que era o objetivo deles? Pegar um país grande, um país que tem capacidade produtiva, capacidade agrícola, que a China tem, e implantar uma ditadura nele de forma que as pessoas virem realmente escravos, como os chineses são, mesmo hoje. Eles são muito dóceis e eles fazem tudo que o partido quer. Então, a gente vou pular bastante para você entender que o Richard Nixon, o presidente, que eu falei bastante dele, que tirou a economia do padrão ouro. Então, o Brasil tinha tantas toneladas de ouro, era o tanto de moeda interna que ele podia movimentar.
Se ele quisesse fazer um empréstimo dos Estados Unidos, era baseado naquilo, no padrão ouro que ele tinha. Então só circulava no mundo riqueza existente. É isso que eu esqueci de falar na outra live. Quando Richard Nixon tira o padrão ouro e estabelece o petrodólar, e assim ele faz o dólar ser uma moeda mundialmente circulante, virando a moeda mundial, ele faz com que também, é o pulo do gato aqui, você possa ter a sua economia baseada primeiro em títulos de ouro e depois em nada. Então, a partir dali, essas grandes fortunas mundiais, pessoal, puderam começar a imprimir dinheiro como malucos. E é assim que a fortuna de Rockefeller, a fortuna dos Rothschild, dessas outras grandes famílias, de alguns outros governos que estão na mão deles, ficaram multibilionárias, né? A Forbes fala que aí o Elon Musk está chegando ao primeiro trilhão. Mano, já tem trilionários no mundo há milênios, tá? E os donos da Forbes não falam a verdade. Porque a Forbes é um meio de comunicação deles. Como eu já disse para vocês, temos apenas 6 pessoas no mundo que coordenam toda a imprensa mundial. Está na mão de 6 pessoas. Temos 3 fundos de investimento. 3 fundos de investimento. BlackRock, o Vanguard e o State Street, que estão em 99% das grandes empresas mundiais. Então tudo, pessoal, Pepsi e Coca-Cola, não importa o lado que você vai, os dois estão sendo controlados. Burger King e McDonald's, não importa, os dois estão sendo controlados por esses fundos de investimento. Vocês entenderam? Assim eles dominaram o mundo. Quando eles já eram poderosos, já dominavam o mundo, mas assim eles multiplicaram infinitamente a fortuna deles, de forma a dominar tudo, como a gente vê hoje, todas as empresas, todos os governos, os caras apitam o mundo todo. Quando eles tiraram o padrão ouro e inseriram o petrodólar. E agora, qual que vai ser a próxima jogada, pessoal? Eles vão tirar o dinheiro de papel e vão colocar a moeda digital. E tá todo mundo achando lindo, né? O Pix, o Paulo Guedes, o Bolsonaro, agenda globalista instalada com sucesso na sua cabeça. Porque uma coisa que você ainda não percebeu é que o Pix sabe tudo que você está comprando. A hora que virar moeda digital, eles vão saber os itens de mercado que você comprou e não só o quanto você comprou no mercado. Você está entendendo o perigo da coisa? Como já existe na China, eu já disse para vocês que essa história de que a China briga, que eles querem que a China pareça uma grande... Eles mesmos, inclusive os chineses, né, fazem parte desse teatro, que a China quer ser o grande imperialista do mundo. Então lá, eles já testam tudo o que a nova ordem mundial quer para a sua vida, o tipo de controle. Vocês estão vendo Xangai aí, o pessoal pulando de prédio. Por quê? Porque estão presos há 45 dias dentro de casa. Nem iFood é uma empresa chinesa, se você não sabe, tá? Não é americana não. Nem iFood pode circular. As pessoas não podem nem ir no mercado, já acabou a comida de muita gente, e quem está levando comida para eles são forças de polícia. Não é o exército não, forças policiais. Então distribui ali, passa de porta em porta, então tem gente se matando, não tem comida. E olha as cenas aí, eu tenho até um vídeo no YouTube que eu coloquei, as pessoas gritando desesperadamente à noite. O que não tá naquele vídeo é que depois mas tem outras cenas, é só você procurar. O pessoal no meio daqueles prédios, assim, são condomínios de prédios, todo mundo abre a janela à noite e começa a gritar. É a forma de protesto que eles estão fazendo. Passa um drone falando, entre para sua casa e feche a janela e acalme o seu coração. Um drone falando isso. Cachorrinho na rua passando, por que eles com fone, com megafone falando, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Porque ali é porrada, amigo. Ali é prisão, saiu, não é multa não, é prisão. Por que eles não põem um carro para fazer isso? Por que eles põem o cachorro? É para mostrar que as máquinas vão dominar. E um cachorro mecânico, um robozinho, é muito mais assustador do que um carro mesmo da polícia passando. Então eu estou misturando tudo isso, gente, porque não há diferença. É tudo um bloco só de poder. A China fechando o mercado dela, agora que a Rússia está recebendo, entre aspas, sanções. Estou com uma folha que fica voando aqui porque eu estou no ventilador. Fica recebendo sanções, né? Como se os americanos fossem burros, como se os ingleses fossem burros.
Então ela faz a Rússia cair no sistema bancário da China e com isso mais 40 países que consomem petróleo e gás da Rússia também passam a fazer parte do sistema de pagamento chinês, né? Saíram do SWIFT, que era o plano ocidental, foram para o chinês. E agora o que a China está fazendo? Está aproveitando ou não? Já tem 40 países. Vou começar a expandir o meu sistema aqui de crédito para todo mundo. E assim os ocidentais, nessa briga falsa, nessa farsa de guerra, tem morrendo gente de verdade, isso não é mentira, mas a questão é que é desejado aquilo. Aquilo é um cenário, aquilo é um teatro onde morrem pessoas de verdade, só que é um negócio causado pelo pessoal da Nova Ordem Mundial. Quem que é a Nova Ordem Mundial? É só a coroa? A coroa, ela domina isso. Mas todos, pessoal, não existe mais países hoje. Não existe mais um líder tradicionalista, um líder que quer o seu país, nacionalista. Não existe. Bolsonaro é uma piada. Putin é uma farsa. Porque ele parece, gente, é um agente determinado para que você, que tenha valores patrióticos, que tenha valores cristãos ainda, acredite que o Putin tá defendendo essas pautas. Ele não está. Se ele está, é amando. Então, a qualquer momento, ele pode parar de defender essas pautas. Não vamos esquecer que há 50 anos só atrás, houve a cortina de ferro e as pessoas foram torturadas de formas horríveis, né? A gente sempre fala aqui do livro Torturado por Amor a Cristo, do Richard Wurmbrand, conforme alguns querem falar, é com W, relata ali as coisas horríveis, onde morreram católicos e crentes, viu? O pessoal que fica brigando aí por causa de reforma protestante, por causa do Papa, gente, pelo amor de Deus, cara, me dá paz. Vai Jesus amado, vai evangelizar alguém antes de vocês ficarem brigando porque que igreja tá certo. Vai evangelizar alguém. As pessoas estão precisando da palavra de Cristo. Não é da sua verdadezinha sobre a sua fé protestante ou católica, não. Coisa ridícula. Então, pessoal, a gente falou do Charles Darwin, do Karl Marx, e aí eu vou falar para vocês de dois livros muito citados no nosso meio, do pessoal que gosta de estudar essas ordens mundiais, ordens secretas, essas histórias, né? 1984, George Orwell, que era Ele nasceu na Índia do Império Britânico, então ele era considerado um cidadão britânico, mas nascido na Índia. Era assim que o Império... É como o cidadão romano na época de Cristo lá, né? Não importa onde você estava, você era um cidadão romano. E também o livro do Aldous Huxley. Aldous Huxley, que é o... Meu Deus, como é que é o nome? Falei dele o dia inteiro hoje. Já vou lembrar. Eu não anotei aqui. Ah, tá. Eu tenho um papel escrito e tenho no computador também. Admirável Mundo Novo, Admirável Mundo Novo. Então, Admirável Mundo Novo, pessoal, eu li lá em 2014, um livro chato pra burro, mas ele descreve uma chamada distopia, né, que é uma realidade tão maluca que você não pode crer que a utopia é uma realidade muito fantasiosa. A distopia é meio que a versão trágica disso. Então ele descreve lá uma sociedade onde as pessoas são divididas por castas, onde existe uma droga chamada soma, que todo mundo consome aquilo, e essa droga te faz gostar de ser servo de alguém, né? Ela te causa uns negócios malucos lá. Isso foi escrito em 1932 por Aldous Huxley. E todo mundo se pergunta, fala, nossa... Como é que pode? O Aldous Huxley, ele previu um monte de coisa, né, que os globalistas estão implantando hoje, que a nova ordem mundial está implantando hoje. Gente, e já vou falar do George Orwell também, que ele foi mais certeiro ainda que o Aldous Huxley. Mas os dois criaram livros, um em 1932, o outro em 48, poucos anos depois também. Pode ver que, pessoal, que ali, ó, tudo 10, 20 anos, aparecem uns negócios monstruosos, que assim influenciam nossa vida até hoje. Como a obra de Karl Marx, como a obra de Charles Darwin, como a obra de Aldous Huxley, como a obra de George Orwell, e tudo vindo dali. Tudo vindo daquele pedacinho ali chamado Inglaterra. O pessoal ali de Londres e tudo isso. A gente não está falando dos Rothschild, a gente não está falando dos Rockefeller, a gente não está falando de um monte de gente, porque senão aí trava o PC mesmo, aí não aguenta. Então a gente tem que ir passo a passo, conforme a gente vai evoluindo no conhecimento, você vai juntando as histórias aí na sua cabeça.
É esse sofrimento todo que eu tenho aqui para tentar sintetizar essas histórias para você, porque eu estou indo em ordem cronológica. Então é muita coisa acontecendo ali. De 1600 até os anos 2000 foi muita coisa acontecendo, mas é demais, demais. Não é aquela tecnologia que saiu do vapor e foi para eletricidade, balela, cara. Muita coisa muito mais importante, inclusive atrasos de tecnologia. Essa é a parte mais red pill de todas. Falar para vocês que no ano de 1700 tinham cidades europeias iluminadas com eletricidade, fotos e desenhos de Paris. 1700. O pessoal pira. Por que não? A eletricidade foi inventada depois. Ai. Tá bom. É o que ensinaram para você. Mas o registro histórico tem muita coisa. Só que é aquilo que eu falei lá no comecinho da live. Eles determinaram o que você estudou na escola, o que os seus avós estudaram na escola, aquilo que você vê na televisão, aquilo que você lê no jornal e até o que você vê na internet. É tudo deles. Então você não sabe dessas coisas. Então um pouquinho que escapa, várias pessoas aí vão juntando, a gente vai batendo um papo e a gente chega a algumas conclusões. Pessoal, Aldous Huxley, como que ele descobriu tudo isso? Aí eu vou falar para você, eu tinha visto uma vez... o Alexandre Costa, quem não conhece, pelo amor de Deus, siga o canal do Alexandre Costa, grande professor Alexandre Costa, leu centenas e centenas de livros, talvez milhares e milhares, sobre essas questões da nova ordem mundial. Sim, existe uma vasta literatura sobre isso. Ele me falou que o Aldous Huxley, ele tinha um irmão que fundou a Unesco. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, caramba, velho, ONU, aquela questão toda, a Liga das Nações... Eu disse para vocês, o Banco Central brasileiro, na outra live, você acredita em democracia, independência do Banco Central, blá, 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 blá. O cara que é o presidente do Banco Central hoje é o Roberto Campos Neto, que é neto do nome dele, é porque o vô dele fundou o Banco Central brasileiro, mano. E você acha Mano, você acha que ele tá lá por acaso? Você acha que ele tá lá porque, o neto do cara veio uma... Mano, ele tá lá porque ele foi colocado lá. Porque esse pessoal trabalha com dinastias. O presidente do Banco Central brasileiro participou da fundação do FMI, Fundo Monetário Internacional. Participou como é que é? Federação do Comércio, esqueci o nome. Ai. Eu esqueci agora, é a unidade do comércio mundial lá, participou da fundação da ONU, que era a Liga das Nações, participou da fundação da Unesco. Esse pessoal é um brasileiro. Estava no governo Vargas, Getúlio Vargas. Gente, eles estão no mundo todo, dominando tudo, não é de agora. Só que agora a gente está começando a entender isso. Então tudo parece muito estranho. Adriano, como é que uns carinhas aí, lá da Inglaterra, dominam o mundo todo? Eu não sei como é isso. Aliás, eu sei, tem questões espirituais, questões de religiões babilônicas que eles seguem. E você não sabe, você acha que eles são ateus ou são anglicanos. Que dó, mano. O que não tem nesse mundo é poderoso ateu. Esses caras são ocultistas. Quem é ateu é o seu professor imbecil de faculdade que acha que sabe alguma coisa porque ele leu livros que esse pessoal escreveu para ele ler. Entregou mastigado, colocou na garganta, enfiou e mandou descer. E o cara acha que ele é esperto. Quem é ateu no mundo é jovem imbecil que passou a vida na igreja e aí chega nos 20 anos de idade, chega na faculdade e acha que não, eu não vejo ações de Deus no mundo. Porque é um burro, estúpido, imbecil. Mas lá no final da vida vai lembrar disso. Só que não precisava sofrer tanto. Pessoal, então a gente vai ver. Aí eu fui ver, eu falei, não, então deixa eu procurar essa questão aí. Quem que é essa família Huxley, né? Porque eu achei até então que era só um cara. Eu li o livro, tô falando para vocês. Antes de ter um conhecimento muito mais aprofundado nisso, em 2014, porque o meu treinador de musculação mandou eu ler. Porque era um cara muito redipilado. O André Zúcaro, um abraço para ele, se um dia ele chegar a ver isso aqui. Ele falava muito sobre essa questão da indústria farmacêutica, o que o pessoal enfia na nossa alimentação, por que a gente é tão fraco hoje, por que as pessoas são gordas. Então ele entrava muito nisso e ele mandava todo mundo ler. Leia aí a Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Fui lá e li. E essa distopia que eu contei para vocês e tal. E aí é o Aldous Huxley que escreveu. O que esse cara era? Um escritor. Aí ele tem o irmão, Julian Huxley. Vamos ver aqui, ó. O
que o Julian Huxley é? Ele foi um biólogo, filósofo, eugenista, né? Esse pessoal, não é que eles defendem a raça branca. Eugenia defende assim um melhoramento, uma raça pura humana. É o pessoal mais inteligente, é o pessoal mais forte, é o pessoal mais capaz. Então, não é que eles é a pele branca, não é isso. É muito acima disso, tá bom? Culminou que esses babaca aqui eles eram descendentes aí Inglaterra, dos celtas e tal, então se achavam os bambambam, né? Coisa que a gente sabe que cada etnia, cada biotipo brasileiro, cada biotipo mundial, assim, um pouco mais perto da sua árvore genealógica, mais puro, assim, ele tem cada um. Alguns têm uma resistência pulmonar melhor, outros de velocidade, outros de força. Alguns são mais altos, outros mais baixos, alguns mais ágeis, alguns mais longevos, alguns vivem menos e por aí vai. Então, o Julian Huxley foi um biólogo, filósofo, é irmão do Aldous Huxley. Que o famoso é só o Aldous. Conhecido por suas contribuições pela popularização da ciência através de livros e conferências. Meguinha. Maggie. Gente, é ao vivo. Ele foi o primeiro diretor-geral da Unesco. É só para a Meg cortar. Eu não consegui fazer o corte da live, né? É só por isso que ela tá latindo. Ele foi o primeiro diretor da Unesco. Esse mesmo cara. Gente, o cara, ele escreveu uma distopia, ele escreveu uma obra de como o mundo seria no futuro. Escrevendo essa maluquice toda que nós estamos vivendo, inclusive já preveu mais. Você quer saber o que vem por aí? Leia aquele livro ali, que você vai cair de costa. Como que eles ainda vão escravizar as pessoas. Meguinha! E aí, olha só. Vamos finalizar essa parte do Julian com a coroa. Coroa mesmo, né? Com a cereja do bolo. Foi diretor-geral da Unesco e foi nomeado Cavaleiro da Coroa Britânica em 1958. É claro que ele tinha que estar ligado na Coroa Britânica, mano. É claro que ele tinha. Os caras estavam mudando o mundo para pior. Estavam instituindo já a nova ordem mundial. Claro que ele tinha que estar ligado com a coroa. Então a gente tem um irmão do Aldous Huxley, que é o diretor da Unesco, diretor-geral da Unesco. E aí ele tem um outro irmão, Andrew Huxley. Foi um fisiologista, biólogo também, britânico também, todos nasceram na Inglaterra. Recebeu o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1963, por seus trabalhos com Alan blá blá blá, sobre potenciais de ação, blá blá blá. Mano, um vira diretor da Unesco, o outro ganha um prêmio Nobel de Medicina. Cara, imagine o que o cara tem que ser para ganhar um Nobel de Medicina, velho. O que ele não tem que ter colaborado com a medicina, que é um negócio vastíssimo, muito difícil, né? Complexo. E o cara ganhou o Nobel de Medicina em 63. O outro virou diretor da Unesco. O Aldous Huxley escreveu um dos livros mais famosos do mundo sobre uma sociedade futura. Como será? Eles eram da Sociedade Fabiana. Sabe o que a Sociedade Fabiana era? Era meio que uma dissidência socialista. Na verdade, era uma cúpula da cúpula da cúpula socialista. Sociedade Fabiana, mais ou menos aqui seria o PSDB brasileiro. E todo esse centrão nojento aí. Sabe o que eles defendiam? Escola pública. Não tinha isso na época. Sabe o que eles defendiam? Saúde pública. Não tinha isso na época. Não se imaginava um treco desse na época. Era cada família por si. Eles defendiam também salário mínimo. E deixa eu te explicar, você acha que salário mínimo... Valeu, França, obrigado, meu irmão. Salário mínimo, você acha que é um negócio... é dos socialistas, então é social. Não se esqueça que eu falei que eles são eugenistas. Todo socialista tem uma raiz eugenista e ele nem sabe disso. Tem uma... enfim, a gente não está falando consensos aqui. O salário mínimo, meu amigo, significa o seguinte: se a pessoa não conseguir, vamos falar aqui, o salário mínimo de R$1.000 no Brasil hoje, né? Alguém
que não tenha um intelecto, ou não tenha uma capacidade física, ou pela idade, ou por qualquer razão, por não ter tempo, por ter que criar filhos, não tenha capacidade de gerar, dentro da economia, um valor agregado na mão de obra dela, em que ela ganhe pelo menos um salário mínimo, ela ia morrer de fome. Esse é o salário mínimo, amigos. Por isso que quando o salário mínimo sobe, a pobreza aumenta, porque mais pessoas ficam nesse nível de que a mão de obra dele não é o suficiente para gerar a riqueza de pagar um salário mínimo. Aí você fala, mas Adriano, então o que fazer? Os caras eles estavam desenvolvendo uma forma de pagar os mais pobres. Não, eu acabei de te explicar, eles estavam desenvolvendo uma forma de matar os mais pobres de fome. Aí depois disso eles começam a criar programas sociais. Primeiro eles iam dominar a população porque eles estavam com a saúde nas mãos, eles estavam com a economia nas mãos, e depois eles estavam com todas as funções, todas as empresas nas mãos. Então eles determinavam quem seriam os funcionários, ou seja, eles determinavam o limite do salário mínimo, né? Assim, os eleitos ao salário mínimo, né? Do salário mínimo para cima. Quem tivesse para baixo disso ia morrer de fome. E foi assim por um bom tempo, até começou os programas sociais. Deixa eu te explicar uma coisa, a Sociedade Fabiana tem um negócio que eles inventaram um negócio que está aí na sua cabeça. Sabe Thomas Malthus, aquele cara que falou, é tudo do mesmo pessoal, é tudo a mesma galera, todos da mesma época. Thomas Malthus é aquele cara que inventou aquela teoria malthusiana, né? De que a Terra estava muito povoada ali por volta de 1900 e bolinha, 1850, eu acho que por ali, 1800 e bolinha. Thomas Malthus falou, a Terra, a gente não vai conseguir produzir o alimento para todo mundo. Ninguém, não tinha esse problema. Sempre a população conseguiu prover o seu próprio alimento, sempre. Não houve fome na Terra, nunca, por questões que não fossem guerras ou questões econômicas criadas por blocos de poder. Todo mundo sempre conseguiu comer em terras livres. Então Thomas Malthus inventa a teoria eugenista, diabólica, ele já sabia disso, não é que era um bobo, gente, ninguém deles é bobo. Eles recebem essas orientações de entidades espirituais, cara. Só que aí, para te falar isso, tem gente que cobra R$2.000 de curso. Eu não, eu tô te avisando aqui. Parece escandaloso porque você não conhece. Você não conhece o que eles fazem. Você não sabe o que as sociedades secretas fazem de verdade. Então você se escandaliza, parece maluquice, porque você não conhece. Mas eles recebem essas coisas através de rituais, de magia e tal. Então eles recebem essas coisas. Tanto que funciona, cara. Como que essa ilhazinha Inglaterra, sai lá, Karl Marx era alemão, mas foi ali na Inglaterra que ele desenvolveu o livro dele, O Capital. Como que dali sai Charles Darwin, que colocou toda essa merda de biologia, toda essa porcaria de ciência. Hoje tem mais ou menos essa cara ateia por causa de Charles Darwin e tantas coisas assim. Como que eles conseguem isso nesse pequeno espaço de terra? Porque eles são muito organizados e eles têm orientação sobre-humana, não vem da mente deles. Então dá tudo certo, porque eles recebem de pessoas, de entidades que conhecem muito bem o ser humano há milênios e milênios e milênios. Então essas entidades sabem o que funciona e o que não funciona contra nós. Então, aí vem, Aldous Huxley, né, escreveu isso. Julian Huxley foi o irmão dele, diretor-geral da Unesco. Andrew Huxley foi Nobel de Fisiologia. E tem o vô deles. Eu não anotei, mas está aqui, ó. Faziam parte da sua família. Isso aqui, gente, eu não estou pegando em lugar nenhum que você não possa acessar. Eu não estou tirando de livros secretos escritos por maçons. Eu estou tirando da Wikipedia. A Wikipedia fala tudo isso. Está na nossa cara. Só que nós não sabemos pesquisar. A gente não sabe por onde começar. Faziam parte da família da família Huxley, os mais distintos membros da classe dominante inglesa. Classe dominante inglesa está escrito aqui na Wikipedia. É teoria da conspiração, meu amigo? Quem está falando é a Wikipedia. Essa que entra no meu vídeo depois e fala que nova ordem mundial é uma teoria da conspiração. É a mesma Wikipedia.
classe dominante inglesa, uma vasta elite intelectual. O seu avô, o avô de Aldous Huxley, era Thomas Henry Huxley, um grande biólogo, defensor da teoria evolucionista de Charles Darwin, contemporâneo de Charles Darwin, tendo desenvolvido o conceito agnóstico. Os caras que você aprendeu a biologia, que você e o macaco vêm do mesmo lugarzinho, da amebinha, que criou a asa e blá blá blá, eles desenvolveram inclusive o seu conceito de fé. Só que eles não criam nisso que eu estou falando. A sociedade fabiana era uma sociedade ocultista. Era uma sociedade que cria nas religiões babilônicas. Você está entendendo? Então você que é um ateu, desculpa falar de merda porque você se acha muito inteligentão, os caras que enfiaram isso na sua cabeça criam em espíritos da antiguidade. Tá bom para você? Nenhum deles era ateu. Te fizeram ateu para você ser massa de manobra. Porque quando você não crê num Deus Todo-Poderoso, você é um covarde que, como aconteceu aí nessa porcaria de Covid, que veio deles. Veio deles. Eles desenvolveram essa merda e eles distribuíram. E eles distribuíram essa merda dessa vacina também. Então a gente viu cristãos aí, tudo abobado dentro de casa, morrendo de medo de morrer, enquanto os cristãos da antiguidade eram mártires com orgulho. A gente viu aí bilhões e bilhões de cristãos pelo mundo. Ai, um vírus, ai meu Deus. Pastores denunciando outros pastores que iriam abrir igrejas. Vocês vão arder no inferno por causa disso. Então, gente, esse conceito todo vem deles. Estamos falando da coroa britânica de ponta a ponta. É a segunda live seguida. Vocês estão entendendo o quão grave é e quanto nós não sabemos da história? Você discorda de mim? Mano, eu tô te falando da Wikipedia. Vai lá e pesquisa. Você não precisa acreditar em nada em mim. Eu falei para vocês também que isso aqui estava baseado em 3 livros. Dope Inc., que traduzido seria A Indústria da Droga, o Estamento Secreto Anglo-Americano e o Estamento Secreto Americano, falando como essas sociedades secretas se instituem ali através da Universidade de Yale, criam ali, por influência da coroa britânica, métodos de sistematizar a sociedade e espalham isso pelo mundo. A Universidade de Yale criou uma sociedade secreta deles. Parece coisa de aluninho, mas não é. Saem 15, tem um nome lá em inglês, que são proeminentes deles, que agora eu não lembro, que esses caras vão ser os grandes líderes mundiais. Sabe quem foi isso? George Bush, pai. George Bush, filho. O pai de George Bush também. O vô, George Bush, vô. Sabe quem passou por lá? Bill Clinton. O George Bush pai foi ele era gerentão da CIA, ele era o chefão da CIA. Outra coisa que você não sabe é que as agências secretas, MI6, a CIA, a Mossad israelense, gente, eles trabalham para as elites, não são para os seus próprios países. Dentro desse livro, A Indústria da Droga, que eu ia fazer uma continuação dela aqui, a gente nem entrou no que eu ia falar, ele mostra que a CIA, depois a coroa britânica que fez isso nas antiguidades, é a grande responsável por toda a arquitetura de rede, vou falar aí um jeito que o pessoal de TI gosta, por toda a arquitetura de rede das drogas do mundo hoje, é a CIA que comanda, é a CIA que instituiu. É a CIA que estava lá no Afeganistão, o Afeganistão foi invadido, agora novamente, porque eles são o maior produtor de ópio mundial. Aí agora, por alguma razão que nós vamos descobrir aí no futuro, num futuro breve provavelmente, algum vazamento de informação, a gente vai descobrir por que os Estados Unidos decidiu sair de lá tão rápido e deixar todo um exército na mão deles. Já já a gente descobre. Por enquanto ainda não faz sentido. Bom, não faz sentido nem pra gente que é da conspiração, quanto mais para as notícias da TV aí, né? E aí a TV ignora. Né? Não tem nenhuma grande reportagem da CBS, da CNN, nem da Globo, nem da ABC, ninguém está falando disso. Porque são eles que comandam, mano. Então eles falam, vamos fazer uma cagada aqui, e aí vocês ignoram aí, toca o barco. Beleza? Deixa eu ver o que eu tinha mais para falar aqui, gente. Vamos falar, você que acha que é a teoria da conspiração.
Deixa eu só tomar uma água aqui, meu amigo. O cara que escreveu o livro Dope Inc., A Indústria da Droga, ele foi numa... Por que ele decidiu escrever esse livro? Esse livro ficou pronto em 1984. Ele decidiu escrever o livro a partir de 1965. Foram 20 anos de pesquisa. Porque em 1965, ele foi em uma palestra na Universidade de São Francisco, Universidade de Medicina de São Francisco, e tinha uma palestra do Aldous Huxley, esse que escreveu Admirável Mundo Novo. Nossa, mano, eu não falei de George Orwell. Esse que escreveu Admirável Mundo Novo. E ele se interessava, porque o Huxley ficou um pouquinho famoso na época. Vamos lembrar. Por que eles escreviam livros? Porque na época, os livros, gente, as novelas escritas, eram a televisão da época. Então, eles faziam pré-condicionamento, aquilo que a gente fala a preparação preditiva para você. Você vai vendo ET. Nos filmes, daqui a pouco, eles vão inventar aí, através da NASA, os ET, e você vai acreditar, porque você já está há 30 anos assistindo coisa do ET. Se você fosse ler a Bíblia, você não ia ver porcaria nenhuma disso. E você ia ridicularizar isso, mas você não lê mais a Bíblia. Você confia no Jornal da Globo. Você confia no presidente Bolsonaro. Você confia em qualquer idiota que começa a falar alguma coisa, inclusive eu, em vez de pesquisar, em vez de focar nas escrituras sagradas. Então, ele viu uma palestra do Aldous Huxley, e o Aldous Huxley, eu abri aspas aqui, ó. O Huxley já estava velho, né? Nas próximas gerações... 1965, hein? Nas próximas gerações haverá um método farmacológico que fará as pessoas amarem a sua servidão. Isso aqui, ele não estava falando do livro dele, porque o livro dele tem passagens muito semelhantes, onde eles falam da droga soma e aquilo tudo lá que eu mencionei para vocês no início da live. E aí o autor do livro fala assim, mano, esse cara falou lá em 32 aquilo. A sociedade já em 60, já estava bem denegrido o negócio, está caminhando para o que ele falou. De onde que esse cara sabe isso? Aí ele começou as pesquisas para escrever o livro dele, A Indústria da Droga. E é onde ele chegou lá, às grandes navegações, que ele descobriu que não tinha nada da historinha da carochinha que contaram para gente, que era para evangelizar o mundo. Não. Eram as coroas dos seus respectivos países estudando como vender o ópio e a papoula pelo mundo todo, onde produzir, onde vender melhor. Não tinha nada a ver com especiarias, a noz moscada, onde vende canela, onde... Mas a gente é muito trouxa, cara. Depois que você descobre a verdade, você fala, cara, eu fui muito trouxa. Então, uma coisa legal para você entender que ele sempre, o diabo, ele não esconde o rabo. Sabe o nome do protagonista do livro do Admirável Mundo Novo? Sabe o nome do protagonista? Bernard Marx. Bernard vem de Bernard Shaw, que era um cara que já estava mais velho ali e escrevia contos, e era um cara iluminista, e era um cara dessa questão da sociedade fabiana toda. E o Aldous Huxley gostava do estilo dele e das coisas que ele falava. Então ele homenageou com Bernard Marx, de Bernard Shaw, e Marx, de Karl Marx, que é o cara que eu falei para vocês aí que escreveu o Capital. Então, é teoria da conspiração. O cara coloca o nome do protagonista dele com os autores preferidos dele, autores da sociedade fabiana, autores envolvidos com a coroa britânica, e você vem me falar que é teoria da conspiração? Se você chegou até a live nesse momento e acha que isso é teoria da conspiração, realmente você é um cara que assim foi muito bem adestrado. Você vai ter um futuro brilhante como ovelha nas mãos dos globalistas até o momento em que eles decidirem tosarem a sua lã. Então, pessoal, aí vem o segundo livro, eu vou falar rapidamente. Puta, eu tinha visto mais coisa, mas eu vou falar rapidamente para encerrar a live. George Orwell. George Orwell escreveu em 1984 um livro que, assim, outro detalhe do outro livro também, esses dois livros, eles não terminam bem. É estranho eles terem ficado tão famosos, porque eles não terminam bem, eles são tristes. O final é ruim.
No final, as sociedades que oprimem esses cidadãos, que estão lutando contra um grande sistema mundial, contra um grande Estado mundial, acaba mal para eles. George Orwell, por exemplo, o cara que... Esqueci o nome, cara. Do protagonista, tem um determinado momento no livro do George Orwell, em 1984, em que o cara está sendo torturado, e aí ele fala assim pro torturador: ah, não, vai lá e tortura minha namorada, eu já não aguento mais. Ou seja, sabe, esmiuçar, cara, é um conto, mano, não é baseado em fato real, era baseado num futuro que eles queriam, né? Mas não é baseado em fato real. Então ele podia ter deixado mais bonitinho, né? O cara ter trazido a dor pra ele, o herói. Não, mano, acaba ruim também. São livros... Não é gostoso de ler. Eu não sei por que fizeram tanto sucesso. Aliás, eu sei. Eu tenho até um resumo aqui. Por que o 84 fez tanto sucesso, que eu não sei se vai dar tempo de ler. Mas então George Orwell também, cara, existia o Big Brother, né? O Grande Irmão era uma instituição, era um partido que estava dominando o mundo todo, e eles nem sabiam, né? A nossa tecnologia da época era uma foto preto e branca com o flash a pólvora ainda, né? A câmera era realmente uma câmera escura, que ela abria rapidinho para pegar a imagem. Era um negócio muito mais mecânico do que eletrônico como é hoje. Como que eles sabiam que existia todo esse monitoramento através de câmeras, de imagem, a teletela que eles têm no 1984, porque o Orwell também passou pela sociedade fabiana. Ele foi um cara um pouco mais rebelde, mas os livros desses caras, pessoal, eles foram encomendados, essa que é a questão. São preditivos, é como os filmes hoje de Hollywood, Ataque Zumbi, os Alien, toda essa pauta LGBT inserida agora nas novelas, inserida nos filmes. É tudo preditivo, eles vão condicionando, faz um condicionamento na nossa mente para quando aquilo se tornar a verdade, para quando os planos deles acontecerem, a gente não assustar muito. Por quê? Porque a gente já viu aquilo acontecer. Não na fantasia, mas a gente já processou, a gente já ficou com medo vendo o filme, a gente já viu o mocinho ganhar depois do zumbi, então a gente já foi condicionado para isso. Vocês entenderam? Então eles escreveram esses dois livros como para avisar a sociedade da época, ó, vai ir para esse lado aqui. A gente não sabe quanto tempo vai levar, mas é isso aqui que a minha cúpula da sociedade fabiana, da coroa inglesa, das 13 famílias, dos Illuminati, dos maçons e dessa porcariada toda, uma imensa rede de sociedades secretas, ocultistas, que não tem nada de ateísmo, um sistema inteiro anti-Deus, é assim que isso aconteceu. Então eu falei para você, o autor do livro do Aldous Huxley, a família inteira envolvida com a sociedade secreta e com o socialismo fabiano. Inteiro. O cara desenvolveu a ONU, mano. Tem gente que acredita na ONU, tem gente que acredita na OMS. Tem gente que fica feliz quando vê os capacetinhos azul da ONU entrar num país. Você vai ter ali um aumento imenso da pedofilia, do tráfico humano, do tráfico de órgãos. Então, é o que está acontecendo na Ucrânia, inclusive, né? Então, gente, era isso. Não sei se eu tinha mais alguma coisa para falar. Puta, tinha. É porque eu corri a tela e perdi. Só para... O banco HSBC. Sabe da origem do banco HSBC? Da China. Só que da parte inglesa. Sabe por quê? HSBC é Hong Kong and Shandai Bank Corp. HSBC. É o banco criado pela coroa inglesa para processar todo o dinheiro da guerra do ópio e da venda de drogas. Essa é a origem do banco HSBC que está aí até hoje. Citibank. E ele é ligado aos Rothschild. Citibank é dos Rockefeller, também tem uma origem esquisita. Você viu que recentemente esses dois bancos saíram do país. Deixou uma agência ou outra, diminuíram aqui do Brasil. Na época, eu já fazia live e cheguei a falar, olha, o Brasil é um país tão desgraçadamente burocrático que até banqueiro eles expulsam.
Os caras que mais lucram no mundo, isso não é boato, isso não é papo de socialista, são os banqueiros, os caras que mais lucram no mundo. Aí eu falei, o Brasil conseguiu botar para fora até banqueiro. Na verdade, amigos, é porque eles já tinham feito o acordo do que como seria a nova ordem mundial aqui, tiraram essa parte de investimentos enquanto dominaram outras coisas. Que a gente poderia falar aí, essa questão. Quem comanda a Petrobras? Será que é o governo? Será que são os fundos de investimento? Por que, que o dólar cai no mundo e a Petrobras não baixa o preço? Aí vai... Eu tenho amigos aí que gostam de economia que eles caem num papo que é tipo a evolução da economia, sabe a teoria da evolução? Aquela balela. É a mesma coisa da economia. Aí os caras te explicam através de contos que um dia alguém contou para eles e eles nunca foram checar nada daquilo. Então é por isso que a Petrobras não baixa o preço. A Petrobras não baixa o preço porque ela não é governada aqui por dentro. Ela é governada por todos aqueles que governam o petróleo mundialmente. É o mesmo grupo que comanda a Petrobras, então não é interessante ter um petróleo barato para nós. Poderia ser, em alguns lugares eles deixaram, como na Venezuela, a população tinha um acesso a um petróleo barato, mas aí eles causam a miséria através de outro ponto. Eles decidiram que a nossa energia elétrica, que era para ser muito barata, e o petróleo do Brasil, que era para ser também autossustentável, essa questão, essa balela que o próprio governo Bolsonaro diz que o nosso petróleo ele é grosso, ele é ruim de processar, é balela, é mentira. Converse com o pessoal do petróleo, que você vai ouvir outra conversa completamente diferente, que eles falam, não faz sentido, o nosso petróleo é bom sim. Então, mano, eles decidiram dominar pela escassez, pelo controle da oferta. É assim que eles dominam o Brasil, é assim que eles estão fazendo para dominar o mundo. Por isso que a China está naquele lockdown estúpido, idiota, onde não está morrendo ninguém de Covid, para eles controlarem a demanda de produtos. É o maior parque industrial do mundo que está em lockdown agora, só para você saber. Sem ninguém morrer de Covid. Por quê? Eles estão apertando o cerco do sistema de alimentação de recursos do mundo. É isso que eles estão fazendo. A cadeia... oh, meu Deus do céu, estou fugindo o termo técnico. A cadeia de recursos do mundo, eles estão fazendo afunilar. Eles estão criando um gargalo econômico, um gargalo na produção, um gargalo nos recursos. Tudo isso vai fazer a classe média mundial ir para a pobreza. Você percebeu como está caro ter um carro? É quase impossível agora? Para mim, está fora de cogitação. No momento, ter um carro, eu tive que vender o meu, eu era Uber, tinha metade do meu carro, tive que vender porque estava em inventário, já falei para vocês. Curtam a página Tractanas, ajuda a gente aí, @Tractanas no Instagram, estamos na Shopee, estamos no Mercado Livre, tentando viver aí, porque a picada eu não vou tomar, aquela porcaria tóxica no braço eu não vou tomar. Fui demitido por isso. Então, gente... Estamos aqui passando informação para você. Obrigado por você que ficou aí. Ficou um negócio truncado, conturbado. Mas aqui a gente não tem software para te jogar matéria, para colocar imagenzinha. Não tem como eu ficar pagando um editor para ele tirar essa parte toda aqui. Obrigado, gente. Curta. Se inscreve no canal. Segue aí a página no Facebook Radinha Livre. Solicita amizade para mim aí no Facebook. Curte a nossa live, compartilha. Passa essa informação para as pessoas. Isso não é nada de teoria da conspiração. Isso são informações que nunca te falaram. E aí você está ouvindo de mim, porque outros amigos que têm nível social maior, que têm uma influência aí na sociedade, alguns amigos têm curso superior, que exercem funções aí de profissional liberal, cargo alto em empresa, não tem coragem de falar, porque é ridicularizado. Mas como a gente já está tudo aqui no fundo do poço mesmo, então a gente fala mesmo. Por quê? Porque... gente, o cerco está apertando. O cerco está apertando. Então agora você descobriu que o Biden não tem nada contra o Xi Jinping não tem nada contra o Putin não tem nada contra o Zelensky não tem nada contra o Biden. É tudo um pessoal que pode até ter uma treta entre eles, como eu digo, é como se fosse uma família que está, às vezes tem alguma treta ali ou não. Mas no final eles têm um propósito só.
Então eles vão levar o mundo para um lugar só. Então essa guerra Ucrânia-China está fazendo Ucrânia-Rússia está fazendo o mundo ficar mais pobre. O lockdown da China está fazendo o mundo ficar mais pobre. O Covid mundial, esse lockdown mundial estúpido, idiota, fez o mundo ficar mais pobre. As pessoas não poderem tomar o medicamento precoce, sim, funciona. Tem estudos a rodo, centenas, talvez mais de 1000 já. Não puderam tomar o remédio para ficar em casa e a crise continuar e assim o mundo ficar mais pobre. Nós, assim como previsto no 1984 e como previsto nas obras de Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo, vamos virar camadas onde eles vão controlar quem vai ser o pessoal agrário, quem vai ser o pessoal fabril, e a gente não vai passar disso. E os funcionários públicos. São esses 3 níveis que nós vamos que a gente vai se ver. Eu falei ali que tinha um negócio que eu não posso deixar de falar, porque isso é cultura de Deus. Eu falei da questão do salário mínimo, né? Que existe, na verdade, pessoal, existe mais ou menos 10% de pessoas no mundo, na sociedade atual, que a gente não tem, mesmo querendo, capacidade de tornar eles produtivos, ou por alguma deficiência, ou por questão cognitiva, a pessoa não consegue aprender uma tarefa e reproduzir ela. Então eles não conseguem se inserir em nada no mercado de trabalho onde eles possam ganhar um salário mínimo de R$1.000. Então, aí eles criaram a Sociedade Fabiana. A gente vive hoje no que a Sociedade Fabiana pensou 300 anos atrás. No Brasil é o primor da Sociedade Fabiana, daquilo que eles pensaram. Eu já disse para vocês no começo da live, volta e assiste, né? Eles que pensaram em educação pública, eles que pensaram em saúde pública, eles que pensaram em Banco Central, em economia, foram eles que pensaram nisso. Então eles dominam tudo. E aí a gente parece normal, né? Não, eu quero... É feliz para a criança ir para a escola, é legal para ela. Não é. A escola é uma fabriquinha de operários. É isso que é a escola. Só que a gente fala, não, a criança tem direito à educação. Sim, aos moldes antigos. Que hoje a gente tem o nome de homeschooling. As famílias, gente, eu disse que existe um chip na sua cabeça que você opera na Sociedade Fabiana. No modo Sociedade Fabiana e você não sabe. Sabe qual é? É o chip de que colocar a criança no mundo hoje é irresponsabilidade. Nossa, a pessoa tem 3 filhos, que absurdo, meu Deus do céu. Gente... O homem foi feito para se casar com uma mulher e eles terem filhos por toda a sua idade fértil. E as famílias, sim, iam ser muito grandes e numerosas. E essas pessoas, que são esses 10% que hoje não cabem na sociedade econômica, seriam naturalmente absorvidas e seriam felizes, muito bem tratadas dentro das suas famílias numerosas. O padrão bíblico. O padrão que até 50 anos as pessoas tinham muitos filhos. E aí a gente criou essa sociedade. O progresso. Nossa, se eu tivesse 20 filhos, eu não poderia dar um celular para cada um. E eles seriam muito felizes por isso, porque eles teriam a sua companhia, teriam a companhia de diversos irmãos. Você já viu criança deprimida em família grande? Não existe, porque ela tem atenção. A sociedade nossa não era para ser monarquista, não era para ser democrática, não era para ser uma república, era para ser uma sociedade patriarcal tribalista, onde grandes famílias vivem em torno do seu clã e junto de outras grandes famílias, e assim, assim, por isso que na África aqueles povos não se entendem como nação. Por isso que no Afeganistão aqueles povos não se entendem como nação, porque eles vivem dessa forma. E aí foi a coroa inglesa lá, viu, que dividiu toda aquela África e causou aquele monte de guerra lá. O negro matando o negro, porque enfiaram dentro de um mesmo território, dentro de um mesmo governo, gente que não se identifica com a tribo ali. Eles eram inimigos daquela tribo. E aí agora vira um país só, e aí tem essa guerra civil infinita. Vocês percebem o quanto nós fomos afetados, gente? Eu sou um otário que fui lá com 35 anos, 34 anos, fui lá e operei para não ter mais filho. Como eu me arrependo, vocês não têm noção disso. E olha que eu tô no perrengue. Mas não tem nem aí, eu teria 4 filhos assim de boa. Mas hoje com essa cabeça. Então, essa mentalidade revolucionária
Tá rodando na nossa cabeça. Se você ainda, mesmo depois de ouvir isso, falar, não, tudo bem, eu entendo, manipularam. Ah, mas 4 filhos não dá. Cara, Deus criou você para ter esse monte de filho. Por que não dá? Sempre deu. Pela eternidade até o início, deu. Mas de repente, chegou aqui essa sociedade de imbecis, que hoje, se fala assim, ó, aquele ali é um pé de limão, se não tiver um limão, que o pessoal vai lá e compra no mercado, se não tiver fruto no pé, ele não sabe se é um pé de limão ou não. Não sabe se é um pé de goiaba. Não, aqui ó, nessa horta aqui, tem cenoura plantada? Porque a cenoura, ela tá embaixo da terra. Ele não sabe pelo caule. Nós somos esses idiotas que a gente não sabe sequer o que sai da terra, que a gente acha que nós vivemos. Nossa, eu sou muito qualificado porque eu vivo numa indústria. Você é um apertador de botão, meu amigo, de uma máquina, que você não sabe nem como funciona. Você usa esse celular aí, você sabe o que tem atrás dessa tela, você não faz nem ideia. O que passa pelo cabo do seu celular, né? O pessoal aí da minha idade para baixo fica zoando os pais porque os pais têm dificuldade com o celular. Os pais sabem pegar uma enxada, você não sabe nem por onde, mano. O seu pai sabia erguer uma parede, torta ou não, pode ter sido pedreiro ou não, mas homens do passado sabiam construir uma casa, hoje não sabe nem pintar uma parede. E a gente fica se achando super evoluídos. Nós somos os seres mais gados da história. Muito mais do que os escravos das fazendas de café. Só que nós temos, sabe, eles deixam a gente andar um pouquinho para um lado para o outro e a gente acha que isso é liberdade. A solução é Cristo. Vou terminar falando isso para vocês. A solução é Cristo. Eu não sei para onde a gente vai. Eu não sei se o apocalipse está perto, se não está perto. Parece que está, mas sempre pareceu que está, né? O mundo só piora desde então. Mas a gente tem que se apegar a Deus, começar a aprender coisas de como os nossos antepassados viveram, como que Deus operava. Por que ele não opera mais hoje naquela intensidade? Será que é porque a gente bloqueou tudo que a gente não acredita em Deus o suficiente para que ele opere? Né? Eu vou contar uma hora aí para vocês como que os Illuminati foram barrados ali nos anos 1600 através de um raio que caiu na cabeça de um cara. É muito interessante, uma hora eu vou contar. Obrigado você que ficou aí. É uma live longa, sempre vai ser longa, porque com TikTok, vídeos de 10 segundos, de 1 minuto, você não vai aprender nada na vida, mano. Você chegou aqui, parabéns, você não é um idiota, você não perdeu seu tempo. Vídeos de 10 segundos, com gente mostrando peito e bunda, não vai te levar a lugar nenhum. É uma fábrica de imbecis que foi multiplicada aos milhares. Tá bom? Obrigado. Curta esse vídeo, por gentileza. Se inscreva no nosso canalzinho aí, Radinha Libre no Facebook, Radinha Libre no YouTube, Por Dentro do Bunker no Telegram. Curta a gente ali na página do Facebook, na página do Instagram, @lojas Tractanas. Tá? Fonte de renda que a gente está tentando ali, a princípio oferecer umas roupinhas de cama. Tentar uma fonte de renda fora desse sistema maluco, porque eu não vou tomar aquela porcaria tóxica. Tá bom? Aquele abraço, gente. Deus abençoe vocês.